pessoal, aqui é a Glaucia Pereira da Roche Lab e nesse vídeo eu vou responder dúvidas sobre incerteza de medição. Esse vídeo faz parte de uma playlist, então se você não viu os vídeos anteriores eu te convido a ver. E no terceiro vídeo dessa série eu convidei as pessoas a mandarem dúvidas de incerteza de medição. Então nesse vídeo aqui, que é o número 4, eu vou responder essas dúvidas que me enviaram nessa última semana. Fica com a gente! Olá! No primeiro vídeo dessa playlist eu falei sobre o cálculo de incerteza de medição. Então foi uma explicação rápida de como os princípios do cálculo, tá? Então dá uma olhada, eu vou deixar aqui nas descrições, nos cards, onde eu puder deixar o link eu vou deixar para vocês. Não sei onde você está vendo esse vídeo. No segundo vídeo a gente falou sobre as fontes de incerteza, como identificá-las, e falamos também como a 17025, o próprio índice da 17025 pode ser esse seu guia em relação a isso. E no terceiro vídeo a gente deu uma explanada sobre um conceito, então o que é essa tal de incerteza, tá? Então eu te convido muito a ver os vídeos anteriores a esse. E no finalzinho do terceiro vídeo eu falei para o pessoal que quisesse enviar dúvidas que eu iria respondê-las, tá? Não recebemos muitas dúvidas, muita gente gostou, comentou. Obrigada, pessoal, pelos comentários, né? É importante vocês se manifestarem. Já aproveito e peço agora, nesse momento, deixa seu joinha, se inscreva no canal. A gente tem muito material também no Insta, então no YouTube, no Insta, no LinkedIn. Tem a Glaucia, né? Eu como pessoa lá no LinkedIn, mas também tem a página da Roche Lab. Se você não segue, corre lá e dê o seu seguir na página da Roche Lab no LinkedIn, certo? Nós estamos em todas as redes sociais, até no Twitter, então segue a gente lá. E nesse vídeo eu vou falar então de 3 perguntas que me enviaram. E a primeira delas foi muito interessante, porque não foi nem contextualizada agora nesse playlist, foi numa outra aula ao vivo que eu estava dando, e a pessoa perguntou isso e foi uma pergunta que me impactou muito e eu não tive condições de responder na hora, então vou responder agora, tá? Que é uma pergunta muito importante no sentido inicial mesmo. E eu gosto quando as pessoas fazem essas perguntas básicas. E a pergunta que a pessoa me fez foi: pra quê? Por que calcular a incerteza? E na hora foi uma pergunta tão, sincera, porque teve um tom assim de: nossa, por que eu tô fazendo isso? Isso aí não serve pra nada. Esse foi o tom da pergunta. E aí a primeira reação, né, da minha reação foi: gente, tem que fazer, né? Tipo assim, bem o porque sim. Mas aí eu falei: não vou responder porque sim, né? Então, tentar explicar por que você tem que fazer incerteza de medição. Então vamos lá. O resultado, ele é composto pela parte que você tem certeza e pela parte que você não tem certeza, a parte da incerteza. Então, quando você dá um resultado para um cliente, qualquer medição que seja, faz parte do resultado. A incerteza, ela faz parte do resultado. É que a gente não está acostumado, a maioria das pessoas não está acostumada com esse conceito. Mas quando você recebe um resultado, existe uma chance ali daquele resultado ser verdadeiro ou não. E você aumenta essa chance dando um intervalo maior. A incerteza é esse intervalo maior que você coloca no resultado para ter 99% de certeza que o resultado está naquele intervalo, 95% de certeza que o resultado está dentro daquele intervalo. Então a incerteza é esse intervalo que a gente dá, esse aumento, né? Eu vou falar uma palavra que já me corrijo. Esse chorinho que a gente dá no resultado. Então por que eu tô falando chorinho e tô rindo? Porque essa série de incerteza de medição é uma série para leigos, tá? Então, se você não acompanhou os outros vídeos, eu sempre deixei isso muito claro, que a gente aqui tá usando um vocabulário muito simplificado, tá? Então, a incerteza, ela vai ser esse chorinho para você cobrir o seu resultado e falar assim: olha, aqui eu tenho certeza que o meu resultado tá dentro desse intervalo, certo? Então, por que fazer incerteza? A incerteza, ela faz parte do resultado. O resultado é composto pela parte que a gente tem certeza e pela parte que a gente está na incerteza, tá bom? Então esse é o princípio. O cliente, ele tem direito de saber faz parte. É o entregável do laboratório, o resultado com certeza
e mais incerteza. A segunda pergunta que a gente recebeu agora em relação aos vídeos foi sobre incerteza móvel, tá? Existem algumas maneiras de se calcular incerteza, existem diversas maneiras de calcular incerteza. E você pode calcular de uma maneira que fique calculada só uma vez, claro que com o tempo você vai ter que rever essa incerteza, ela não é para todo sempre, amém? Mas você a calcula num determinado momento e essa incerteza calculada, ela serve para todos os resultados naquele período de tempo, tá? E existe um outro jeito de fazer incerteza que é a cada resultado, a cada amostra, você calcula uma incerteza para aquela amostra. O que na minha visão, não vou entrar no mérito se é certo ou errado, algumas pessoas fazem como eu, algumas pessoas insistem em fazer a incerteza móvel, tá? Então eu gosto de usar a incerteza fixa, que é aquela que você desenha um ensaio, certo? E aí você considera nesse desenho de ensaio todos os seus materiais. Então nesse cálculo de incerteza fixa entram todas as vidrarias que você tem possíveis, todos os equipamentos, todos os técnicos, certo? E aí você faz a sua estatística já considerando todo esse pessoal, tá? Essa vai ser uma incerteza fixa utilizada para todas as amostras feitas por aquele método naquele laboratório, certo? Ok, essa é a fixa. Tem gente que gosta de usar a incerteza móvel. O que é a móvel? Para cada amostra que chega, você vê qual balão você utilizou, qual a pipeta que você utilizou e a incerteza deles, qual equipamento que você utilizou e a incerteza deles. Enfim, você tem que ter uma rastreabilidade e um controle de tudo que foi usado muito maior. E aí você calcula para cada amostra, todos os dias, uma incerteza diferente. Gente, eu não recomendo. Eu acho que laboratórios que usam esse modelo tem que ter um software de cálculo muito bom e também pessoas que tenham todo esse rastreio. A vantagem de uma e outra, na vantagem da móvel, é que às vezes você tem um equipamento que você consegue atingir uma incerteza bem menor, certo? Com ele, os outros estão discrepantes, digamos assim. E aí, com esse equipamento muito bom, quando você usa ele, você consegue uma incerteza menor no final. E aí você faz para alguns clientes ou para algum tipo de amostra que exija uma incerteza menor. E os outros equipamentos com incerteza maior, eu ia falar menos ruins, mais ruins, com muitas aspas aqui, tá? No que é ruim, no que é bom, depende muito do que o cliente precisa matematicamente. Aí você faz o que se chama de incerteza móvel com esses outros equipamentos, tá? Então, a incerteza móvel, ela é feita a cada amostra. A incerteza fixa, que é como eu aprendi a trabalhar e tenho mais costume de trabalhar, e que a maioria dos laboratórios que eu visito trabalha, é a seguinte: você faz um desenho para todos os vidrarias, equipamentos técnicos, faz o cálculo e essa é a incerteza do laboratório e ponto final. Essa incerteza vai ser colocada, ela é refeita muito esporadicamente quando você troca todos os equipamentos ou quando você recalibra todos os equipamentos, tá? Então essa é a diferença. Eu recomendo para a maioria dos laboratórios, principalmente de ensaio, a incerteza fixa, que você calcula uma vez só. E a pergunta número 3 é sobre CMC. CMC, gente, é a capacidade de medição e calibração. É a menor capacidade de incerteza, né, medição de incerteza, que um laboratório de calibração consegue chegar quando ele realiza uma calibração, tá? Então, para que serve? Vou falar agora mais pro pessoal que é de laboratório de ensaio, porque o pessoal de laboratório de calibração já está muito acostumado com o CMC. Então, o CMC é um jeito que o laboratório de ensaio pode usar, né? Ele pode usar o CMC para escolher qual é o laboratório de calibração que ele quer. Então, se você tem um equipamento no seu laboratório de ensaio que precisa ser bastante rigoroso, que você não tem muita margem ali no critério de aceitação, o melhor é que você procure um laboratório de calibração que tenha um CMC mais baixo. Por quê? O CMC, que na verdade é a incerteza, a menor incerteza que o laboratório de calibração consegue atingir, ele vai vir, né? Essa incerteza vai vir no certificado de calibração e essa incerteza você vai usar no cálculo da sua própria incerteza e vai impactar os seus critérios de aceitação. Eu falo seus do laboratório de ensaio. Então, se o laboratório de calibração tiver um CMC muito alto,
é provável que que quando você incorpore essa incerteza nos seus cálculos, você vai ter uma incerteza muito alta que talvez te deixe não competitivo ou você não consiga atender os seus clientes que precisam de uma certa restrição ali em algum parâmetro da legislação ou coisa assim. Então você tem que fazer esse balanceio entre o laboratório de calibração que tem um baixo CMC e ver se você precisa. Não é todo mundo, não são todas as calibrações que você precisa ficar brigando com o CMC, procurando um laboratório. Às vezes o laboratório está muito distante de você e vai ter que ter um custo absurdo para fazer a calibração com aquele laboratório, sendo que você nem precisa de um CMC tão baixo assim, tá? Então, não tem isso. E outra, para o laboratório de calibração ter esse CMC mais baixo, provavelmente ele teve que investir numa estrutura, em equipamentos e às vezes até condições de temperatura, condições de pressão que ele tenha que controlar, umidade, enfim. Tudo isso para ter um CMC mais baixo. Então, para isso, tudo isso tem um custo, né? Então, às vezes você tem que ver se você realmente precisa de um CMC tão baixo. Mas ele é um indicador de qual é a incerteza mais baixa que o laboratório de calibração consegue chegar. Não vou dizer se isso é bom ou ruim, tá? De novo, se você não precisa de um CMC tão baixo, não tem porque você ficar exigindo que os laboratórios de calibração atinjam esse CMC só por um capricho seu, só porque você gosta de números baixos, tá bom? Tem que ter uma visão muito crítica, estratégica, se você ou o ensaio realmente precisa de um CMC, de uma incerteza tão baixa. Se não precisar, tudo bem. Agora, o que é ruim é quando o laboratório de ensaio contrata uma calibração sem olhar o CMC do laboratório. E depois que chega o resultado, que tem que ver critério de aceitação, somar lá erro mais incerteza, aí se descobre que o laboratório contratado não tinha o CMC baixo o suficiente para aquele equipamento. Então, gente, o critério de aceitação já está na norma, tá? No item 6.6.3, já vai dizer que o provedor externo tem que ser avisado do critério de aceitação, se não me engano é a letra B, tá? E aí você vai avisar isso antes, o próprio provedor já vai saber se ele tem o CMC que atenda aquele critério de aceitação daquele equipamento que vai ser calibrado, ok? Então eu quero agradecer ao pessoal que enviou as perguntas. Peço de novo, deixe o seu like aqui, compartilhe com o pessoal que tem dúvida nessa parte de incerteza de medição. E eu espero que essa playlist ajude aí, principalmente os leigos, a se empoderarem e a não terem tanto medo do cálculo de incerteza. Aquele abraço!